Boa noite, turma. Tudo bem? Turma, hoje nós vamos continuar o nosso estudo sobre filtragem capacitiva. Iremos, portanto, projetar filtros capacitivos para as topologias retificadoras que estudamos até o momento. Portanto, teremos como objetivos para a aula de hoje o projeto de um filtro capacitivo para o retificador de meia onda, projeto de filtro capacitivo para retificador de onda completa com center tap, projeto de filtro capacitivo para o retificador de onda completa em ponte e um comparativo final entre os resultados obtidos. Muito bem, temos aí que o capacitor tem como função aí diminuir o ripple. Quanto menor for o ripple da tensão de saída de um retificador, melhor será a sua qualidade. A figura ao lado ela nos ajuda a entender de forma prática o que é o ripple. Nela, uma tensão senoidal de 1 volt de pico está sobreposta a uma tensão CC, né, ou também conhecida como offset, de 4 volts. Usamos um voltímetro CC, esse CC ou DC é a mesma coisa, tá? CC é corrente contínua, DC corrente contínua em inglês, para medir essa tensão e ele indicará exatamente 4 volts. Então, nós temos aqui, perceba, um sinal de corrente contínua de 4 volts, certo? E temos um sinal alternado sobre essa linha contínua. Esse sinal alternado ele tem 1 volt de pico. Então, ele vai somar 1 volt a 4 para cima, que chega em 5, e subtrair 1 volt dos 4 DC para baixo, né? Então, nós temos 3. Então, se a gente pegar aqui o valor pico máximo, nós temos 5 e o pico mínimo temos 3. Mas perceba que o sinal ele é positivo, né? Não tem nenhum nível de tensão abaixo de 0. E o que interessa para nós, portanto, é reduzir esse ripple o máximo possível. Falando aí da fórmula do cálculo, né, da capacitância para o circuito, temos que para uma tensão retificada de meia onda, se o valor de pico for muito maior que o ripple, pode ser estimado o valor do capacitor pela seguinte formulinha. Tá? Então, nós temos ali capacitância igual ao valor médio dividido por valor de ripple vezes a carga de saída, que é o RL, vezes a frequência no denominador. Então, essa formulinha aqui é o que nós definimos na última aula. Né? Nós deduzimos essa formulinha para o projeto de fontes retificadoras com filtro capacitivo. Daí, nessa fórmula, temos que V médio seria basicamente o valor médio da tensão na carga, em volts. C é o valor da capacitância do nosso capacitor, em farads. Né? Em termos práticos, a gente vai ver que essa capacitância aí é dada em microfarads. Tá? F é a frequência em hertz do ripple, né? Então, essa frequência está relacionada à oscilação AC, ou AC, melhor dizendo, somada ao sinal de Si. Né? Então, nós temos aqui uma variação de corrente alternada sobreposta a um sinal de corrente contínua. E, por fim, temos que o R seria o valor da carga, dado em ohms. Tá? Então, essa formulinha, ela é basicamente a fórmula de projeto que a gente vai utilizar para as 3 topologias retificadoras que estudamos. Muito bem, agora falando um pouco de cada um dos tipos, né, de retificador já com filtro capacitivo, temos que abaixo são mostradas aí as figuras, tanto para o circuito e para a forma de onda de tensão sobre a carga RL, tá, de um retificador de meia onda. Então, nós temos aqui o circuitinho, né, a fonte de alimentação alternada, com um aterramento aqui no neutro, passa por um transformador. Esse transformador vai rebaixar, por exemplo, 127 ou 220 para 12, 15, 24, enfim, um nível de tensão menor, passa por um diodo. Esse diodo permite apenas a passagem do semiciclo positivo para a carga, e esse semiciclo positivo vai dar um carregamento no capacitor. Tá? Então, quando o semiciclo negativo chegar aqui no diodo, não passa nada. Mas o que acontece?
Por ter tido uma carga no capacitor, temos que a tensão iniciou de 0 e foi até o valor pico, carregando o capacitor. Depois vem um período aqui de descarga, tá? Que o capacitor, nesse caso, não permite mais que a tensão toque no zero. Só tocou no ponto zero aqui quando eu liguei o circuito, que o capacitor não tinha carga. Então o que acontece? Em T1, nós temos do valor mínimo ao valor máximo o tempo de carga do capacitor. Em T2, lá do valor de pico até o valor mínimo, nós temos o tempo de descarga do capacitor. Perceba que aqui nós temos um ripple elevado, né? Essa diferença aqui do ponto máximo ao ponto mínimo gera uma tensão de ripple muito elevada. Muito bem. Falando agora do retificador de onda completa com field capacitivo, no caso o retificador de onda completa com seu intertap, temos da mesma forma o circuitinho, né, referente a essa topologia. Então já estudamos, né, ele tem ali, além da rede e o transformador, esse transformador tem um tape central, que seria a referência, né? Então alimentamos aqui por um V1 do secundário e por um V2. Então quando o V1 é positivo, o V2 é negativo, e vice-versa. Quando o V2 é positivo, o V1 é negativo. O que interessa é que na carga eu tenho sempre pulsos positivos de tensão, capacitor em paralelo com a carga, a tensão é a mesma. Então quando eu tenho um pulso positivo de tensão no capacitor, ele se carrega, conforme é mostrado também nessa figura. Nossa, professor, eu não entendi, tem uma onda azul e uma verde, por quê? Então a azul, ela representa o que seria o nosso V secundário 1. O verde seria o nosso V secundário 2, tá? Então o que vai interessar para nós é que a tensão no capacitor, ela atinge um valor máximo e depois ela vai decaindo até um valor mínimo. Só que esse valor mínimo, ele já é muito maior do que o valor mínimo que nós tínhamos para o retificador de meia onda. Por quê? Porque se fosse de meia onda, o que acontece? Não teria esse pulso positivo, que é o verde. Então ele continuaria decaindo, ó, até esse ponto, tá? Como existe uma onda verde que é positiva, nesse momento, o que acontece? Nós podemos observar que o capacitor ele vai descarregando até a onda verde, porque na onda verde se torna positivo de novo. Então carrega até o valor de pico, descarrega até um valor mínimo que agora bate na onda azul, carrega até o valor de pico, descarrega até um valor mínimo que bate na onda verde, carrega o valor de pico, descarrega até o valor mínimo da onda azul e assim sucessivamente, né? Então isso daqui vai ocorrendo de forma cíclica. Tem uma carga no capacitor e uma descarga. O que interessa para nós é que não passa mais do eixo zero, não toca mais nesse eixo, né? Antigamente o que acontecia? Partiu de zero, foi para o valor máximo, voltou para zero. Tá? Vai para o valor máximo, voltou para zero. Puxa, mas toca zero, eu tenho um ripple muito grande, que é o valor de pico, né? Agora, se eu tenho um capacitor, esse ripple é muito menor, o que facilita na hora de regulação da tensão de saída. Agora, partindo aí para a topologia em ponte, nós temos que o circuito retificador em ponte vai ser basicamente a mesma coisa que já tínhamos visto antes, né, em termos de carga e ponte retificadora, mas apenas adicionando aí agora o filtro capacitivo, que é sempre em paralelo com a carga. Nesse caso, da mesma forma, nós temos o pulso positivo, né? Daí esse sinal negativo ele é retificado, gera um outro pulso positivo, retorna lá para o semicírculo positivo, depois esse sinal negativo é retificado, gera mais um pulso positivo. Então a tensão de ripple nesse caso ela é muito pequenininha, tá? E aqui eu coloquei também, né, a forma de onda da corrente, tá? Então isso daqui é feito num simulador, né, um simulador de circuitos elétricos, e a corrente de alimentação desse circuito ela é bem distorcida, tá? Então isso daqui é uma informação adicional aí, que sempre que eu tenho um conversor de potência, um circuito aí com eletrônica de potência, eletrônica analógica, associado ao processamento de energia,
eu acabo distorcendo muito a forma de onda de corrente. Tá? A tensão não, porque a tensão é imposta pela rede, né? Então se a rede fala que é 127 e 220, 127 e 220 acabou. Assim como se ela falar 12, né, na saída de um transformador, 24, é isso, com a frequência de 60 Hz, ponto final. Agora a corrente ela sofre uma distorção por conta, primeiramente, do corte, né, da rede elétrica via semicondutores e depois pela carga e descarga desse capacitor. Então isso daqui entra até numa análise de qualidade de energia que vocês vão estudar aí posteriormente. O que interessa para nós é que aqui, ó, o capacitor carregou com valor de pico, descarregou, foi até um valor mínimo, que é muito alto, né, se comparado com o retificador de meia onda principalmente. Volta para um valor máximo, valor mínimo, máximo e mínimo. Aqui é uma oscilação bem interessante, né? Um regulador de tensão aqui consegue operar de forma tranquila, um Zener, por exemplo, que a gente vai estudar posteriormente. E aqui eu trago o comparativo das topologias, né? Então, eu demonstro aqui um cálculo levando em consideração no projeto aqui uma tensão de ripple máxima de 2 volts, no qual nós tínhamos já calculado anteriormente, né, o valor médio para tensão de meia onda como 5,18 volts, valor médio de tensão para o retificador com center tap em 4,96 volts e o valor médio para o retificador em ponte, que é 9,89 volts. Tensão de alimentação 12 volts RMS, carga de saída de 10 ohms. Muito bem, perceba que o capacitor para meia onda ele vai ser o valor médio dividido por V ripple RL vezes a frequência da fonte. Então nós temos aqui substituindo os dados numericamente, né, fazendo essa continha, chegamos que o capacitor para meia onda é 4.316,67 microfarads. É um capacitor grande. E para onda completa com center tap, é basicamente a mesma fórmula, só que nós temos um 2 aqui, né? Por quê? Porque a frequência da tensão de saída no retificador com center tap é o dobro da frequência da fonte. Substituindo os dados, o V médio pela tabela 4,96, aqui o denominador é a mesma coisa, né, que retificador de meia onda, com exceção que eu adiciono 2 aqui multiplicando, né, os parâmetros do denominador. Faço essa continha, o capacitor de onda completa, para o retificador de onda completa com center tap, é 2.066,66 microfarads. Tá? Então já é menos da metade do que nós tínhamos aqui para o capacitor de meia onda. Né? Perceba que o nível de tensão é o mesmo praticamente, mas o tamanho do capacitor é bem menor. Então eu ganho aí em redução de volume e peso na minha placa. E o capacitor aqui para o nosso retificador em ponte, basicamente é a mesma formulinha que nós tínhamos para o retificador com center tap, com a exceção que o valor médio é praticamente o dobro. Tá? Praticamente o dobro. Por quê? Porque com o center tap nós pegávamos a metade da bobina do secundário para alimentar o circuito. No retificador em ponte, a bobina por completo. Tá? Só que eu tenho a queda de 2 diodos também, que é D1 com D2, D3 com D4, conduzindo a cada semiciclo. Então, substituindo aqui os dados, né, para o cálculo, nós temos que o valor obtido como resultado é um valor de capacitância de 4.120,83 microfarads. Daí se você chega e fala, puxa professor, mas esse capacitor de meia onda com capacitor de onda completa, em ponte, é praticamente o mesmo, você falou que ia dar uma grande diferença. Em termos de capacitância, é um pouquinho menor, né, o capacitor em ponte com relação ao capacitor de meia onda. Mas, se analisarmos o valor médio da tensão de saída, o retificador de meia onda fornece 5 com esse capacitor. E o retificador de onda completa em ponte fornece quase 10 com esse capacitor, que ainda é um pouquinho abaixo desse carinha. Então a tensão média de saída para o retificador em ponte é basicamente o dobro do retificador de meia onda,
E o capacitor ainda do retificador de onda completa em ponte é um pouquinho menor que o capacitor do retificador de meia onda. Então perceba, nós temos um grande capacitor lá para o nosso retificador de meia onda, trabalhando com um valor médio aí de 5 volts aproximadamente. Capacitorzinho minúsculo para um retificador de onda completa com center tap também, em torno de 5 volts, tá? De valor médio. Um capacitor aí mediano para o retificador de onda completa em ponte, só que fornece uma tensão média de saída quase o dobro do que nós tínhamos nos outros dois retificadores. Então, por isso que essa topologia em ponte ela é adotada em projetos práticos, tá? Não tem muito como fugir dela se você quer garantir aí uma alta eficiência, um alto rendimento do seu sistema. Fornece aí o dobro da tensão média das outras duas topologias com capacitor mediano entre o que foi obtido nas duas topologias anteriores. Então, faz todo sentido a gente adotar, sim, essa topologia do retificador em ponte, que inclusive é a topologia adotada no projeto de montagem de uma fonte lá em MCE, né, que seria o nosso projeto 4 da disciplina. Então, com relação à filtragem capacitiva, nós finalizamos a aula por aqui, né? Eu agradeço a todos aí a atenção em mais uma aula. Posteriormente iremos estudar aí a questão de regulação da tensão de saída, né, para retificadores, porque o retificador ele tem um filtro que já é muito melhor do que um retificador sem filtro nenhum, porque a tensão sai do máximo e vai para o zero, né? Volta para o máximo e vai para o zero. Agora não. Agora sai do máximo, decai 2 volts, como nesse exemplo que eu coloquei para vocês, retorna para o valor máximo, decai 2 volts, então nós temos um valor médio muito mais interessante. Agora, se a gente parar para pensar que a tensão na saída de uma fonte ela deve ser constante, deve-se adicionar aí outros componentes, né, que são os reguladores integrados e o regulador Zener, que a gente vai estudar aí na sequência do curso. Tá certo, turma? Agradeço a todos aí mais uma vez pela atenção. Estou disponível no Teams para maiores dúvidas. Podem mandar texto, foto, vídeo, áudio que vocês acharem pertinente. Grato a todos mais uma vez. Bons estudos. Até.